Bom dia, alunos do sétimo ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. Como nos outros PETs todos, eu gravei um vídeo de orientação sobre a resolução das questões. E nós estamos no PET, volume 4. Esse vídeo é referente às semanas 1 a 4 do PET, volume 4. E vamos ver o que está sendo pedido aí. Quero deixar claro que eu vou deixar lá o material com esse PET em formato de Word, se vocês quiserem resolver por ele. PET também em formato de formulário, que aí você pode responder online e me entregar. E vou deixar também linkado lá todos os vídeos, textos que são recomendados para poder resolver as questões, tá? E aí vamos ver o que está sendo cobrado de atividade. A unidade temática é a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Aí o texto está lá, ó, indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Realidades opostas em solo que hoje chamamos de Brasil. Tem um texto sobre o assunto e temos lá, no livro, gente, lá no capítulo 10 tem os portugueses na América. Então, a leitura do livro didático pode ajudar a resolver as questões também, da página 112 até a 120. E aí vamos lá, número 1. De acordo com o texto, o choque de culturas tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Justifique. Bom, vou dar uma olhadinha no texto, se já tem uma resposta pronta, vamos dizer assim, no primeiro parágrafo. Porque o que vem nessa imposição de uma cultura sobre a outra, o que quer dizer? Os índios aqui tinham uma cultura própria. Quando os portugueses chegaram aqui, eles acabaram por dominar e impor, né, a cultura dos portugueses sobre os índios. Tanto é que hoje, né, a cultura brasileira a gente sabe que é predominantemente portuguesa, né? O idioma que a gente fala, a religião, os hábitos, né, vieram tudo da Europa. E aí está perguntando se, na sua opinião, ainda hoje, né, em 2020, existe na sociedade global uma sociedade que tenta impor sua característica cultural sobre as demais. Aí você vai dizer sim, não e o porquê. Se sim, você vai justificar, se não, você também tem que justificar. Tá? Tem uma outra parte falando da resistência indígena, né? Que os índios não aceitaram totalmente a dominação dos portugueses. E o número 2 tem uma letra, né, da música. Eu vou deixar essa letra linkada lá no material para quem quiser escutar a música do Renato Russo, do Legião Urbana, a canção chamada Índios. Tá? Aí tem a letra aqui e pede-se para fazer uma interpretação. Letra A. Por que na primeira estrofe citada o eu lírico parece tão chateado? Esse eu lírico aqui, ó, porque na letra, né, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Esse me aqui, ó, ele tá, quem me dera, né, sou eu. Então o eu lírico aí que ele está falando, sou o eu da letra da música, entendeu? Eu lírico é quando a gente escreve uma poesia, né, na primeira pessoa, né, o eu. Aí ele está falando ó, que o autor, na primeira estrofe citada, né, ele está tão chateado. Por que ele está chateado? O que aconteceu na história para ele estar chateado? Letra B. O que você entendeu na frase? Mas nos deram espelhos
e vimos um mundo doente. Essa é uma questão de interpretação aqui da letra, né? E também você tem que ler esse texto aqui inicial para você ver como que era esse contato dos portugueses com os indígenas. Tá? Letra C. Na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Você tem que olhar aqui na última estrofe citada, tá? Para ver o que o autor quis dizer na sua opinião. Tá bom? Aí acabou a primeira semana. Segunda semana a gente continua com a unidade temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, a sociedade colonial na América Espanhola. Tá? Aí esse tema, no livro didático da gente, está no capítulo 12, a colonização espanhola na América, páginas 134 até a 141. Tá? Tem um texto falando. E aí, número 1. Sabe-se que a sociedade colonial da América Espanhola era pautada na desigualdade social, divisão hierárquica de trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas. De acordo com as informações contidas no texto, acima do seu livro didático, responda. Letra A. Quais os motivos que levaram a coroa portuguesa a dividir as colônias em 4 vice-reinos? Não. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, 4 vice-reinos. Você vai ler essa parte aqui para você poder responder, né? Por que, que ela decidiu dividir em 4 vice-reinos, tá? Letra B. Quais eram as funções dos cabildos? Ó, aqui no final aqui fala dos cabildos. Ó, esse parágrafo aqui, tá? C. Como funcionavam os sistemas de exploração da encomenda e da mita? Quando os espanhóis resolveram explorar os índios aqui, eles criaram 2 tipos de forma de exploração. E aí aqui está a encomenda e a mita. Aí você vai ler aqui o que é a encomenda e o que é a mita. E aí você vai poder colocar aqui como que funcionava cada um dos dois sistemas. Número 2. No quadro abaixo, identifique os grupos sociais da sociedade colonial da América Espanhola, de acordo com as características apresentadas. Aí, esses grupos sociais são esses aqui, tá? Que estão em negritos. Em negrito, né? E você vai colocar aqui, ó, qual deles é aqui. Trabalhavam de formas compulsórias nas grandes plantações, geralmente. Vou colocar aqui. Administravam os cabildos, eram filhos de espanhóis. Ocupavam os mais, vou colocar aqui, altos cargos da colônia, como de vice-rei, grupo mais numeroso. Foi bastante explorado no início da colonização pequenos comerciantes, vou colocar aqui. Tinham muito prestígio social devido à sua origem. Né? Isso aqui está um pouco aqui confuso aqui, porque eles não tiraram assim as partes aqui. Ó. Vocês veem que parece que está tudo formando uma única frase. Mas ó, trabalhavam de forma compulsória nas grandes plantações. Vamos ver lá qual que encaixa.
os que trabalhavam de forma compulsória nas grandes plantações, aqui, os negros escravizados, porque aqui está falando da parte compulsória. Tá? Então, primeiro é negros escravizados. Administravam os cabildos, eram filhos de espanhóis. Quais deles eram os filhos dos espanhóis aqui? Aqui, os crioulos. E assim por diante. Vocês vão olhando e vão respondendo. Como lá no Google Formulário a gente não pode colocar um quadro, eu deixei embaixo para vocês responderem o que era cada um deles. Tá? Se for responder pelo Google Formulário. Se você for mandar para mim uma foto, você faz no caderno, né? E coloca cada um deles. 3. Observe o mapa abaixo. Desculpa aí o barulho de moto. E com auxílio de um atlas geográfico da internet, responda. Letra A. Quais países atuais estão inseridos nos territórios que antes pertenciam a cada vice-reino? Aí, ó. Tem aqui o vice-reino do Prata, vice-reino do Peru, vice-reino da Nova Granada e vice-reino da Nova Espanha. E agora você vai pegar esse mapa aqui, comparar ele com o mapa atual. E aí você vai separar, ó, vice-reino do Rio da Prata. Quais são os países que tem hoje em dia, tá? Vice-reino do Peru, aí vai separar. Um deles já está no nome, né? E separar. Então é uma atividade de comparação com o mapa didático que está sendo apresentado dos vice-reinos separados com o do mapa da América Central e do Sul hoje em dia, tá? Acabou a semana 2, vamos para a semana 3. A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. A sociedade colonial da América Portuguesa. Aí o texto é Brasil no século XVI, a formação da sociedade colonial. É o texto. Número 1. Observe a representação abaixo, de acordo com o texto estudado, responda. Letra A. Qual sistema de ocupação de território da América Portuguesa está representado na imagem? Você vai ter que ler esse texto aqui, tá? Ele está falando do sistema aqui. Ó, nesse parágrafo aqui, está falando sobre o sistema, tá? Deixa eu ver qual o número do parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, tá? Aí você vai achar aqui, ó, qual o sistema de ocupação do território da América Portuguesa está representado na imagem. Letra B. Qual era a intenção de Portugal ao promover esse sistema em terras brasileiras? Lendo aquela parte do texto, você consegue responder aqui, tá? C. Quais os motivos que levaram esse sistema a fracassar? E depois do que está marcado ali, ó, ele vem falando, né, quais são as dificuldades desse sistema, porque que ele acabou não dando certo aqui no Brasil. Letra D. Identifica os nomes dos únicos nobres portugueses a terem sucesso nesse sistema. Tá? Número 2. Redige um parágrafo explicando por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena por seres humanos escravizados vindos da África, a partir do início da produção da cana-de-açúcar colonial. Parece que essa não está no texto.
Não é uma questão que está direto no texto, não. Mas eu não localizei ela. Deveria estar mais para o final do texto. Então, o que eu posso explicar para vocês? Vocês vão fazer um parágrafo, olhar por que Portugal decidiu, parar de escravizar o indígena aqui no Brasil e decidiu escravizar o africano, né? A partir do início da produção da cana-de-açúcar. Tem vários assim, fatores, mas um deles você pode ver que é uma questão econômica, porque a escravidão indígena não trazia nenhum benefício para Portugal. O índio já estava aqui, era só escravizar ele. E o africano, ele tinha que comprar, o escravo, o escravo vinha da África para cá. Então, essa minha explicação meio que já responde, a questão, só você criar o parágrafo. Chegamos na semana 4, unidade temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Tem um texto, Sociedade do Engenho, uma realidade lucrativa para uns, violenta para muitos. Atividades. Número 1. Durante o período de predomínio da produção de açúcar no Brasil colônia, o Nordeste brasileiro representava o eixo econômico de nossa sociedade, pautada na desigualdade social, representada na concentração de riqueza nas mãos dos senhores de engenho, enquanto uma massa enorme de trabalhadores livres ou escravizados não vivenciavam as riquezas que a produção de açúcar gerava. Em sua opinião, o cenário político e social do Nordeste brasileiro é muito diferente do que ocorria no período colonial, no que abrange a concentração de renda. Então, olha só, durante o predomínio da produção de açúcar no Brasil, o Nordeste era o principal eixo econômico, por causa da cana-de-açúcar. E representava também a concentração de riqueza no senhor de engenho, enquanto que uma grande, a maioria da população trabalhava e os escravos para esses senhores. Aí está perguntando, em sua opinião, hoje em dia, o cenário político e social do Nordeste brasileiro é diferente do período colonial, no que abrange a concentração de renda? Sim ou não, e justificar. Mudou a forma de trabalho lá, que os senhores de engenho concentravam a renda, eles tinham dinheiro e todo mundo tinha que trabalhar para eles e obedecer? Ou vocês acham que hoje em dia no Nordeste isso continua sendo uma realidade? 2. Descreva as etapas de produção de açúcar. Bom, eles estão falando sobre a fabricação do açúcar aqui. Venham, falando das etapas aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Tá? Poder responder. 3. Elabora um pequeno parágrafo narrando como você imaginaria a vida de uma pessoa escravizada no Brasil, desde sua captura até sua vida de trabalho forçado. Busque imaginar todos os âmbitos da vida social de um escravizado, envolvendo sentimentos, saudades da terra, sonhos e sofrimento. Então, aqui você vai imaginar, você vai fazer um parágrafo imaginando que você é um escravo, foi capturado lá na África e veio aqui para o Brasil, escrevendo assim, o que você sente a respeito disso, se você acha que a escravidão é boa, como que era a sua vida. Você deve usar a imaginação, para você se imaginar escravizado. E acabou a atividade, das 4 semanas, a gente
Gostaria de agradecer quem me escutou até aqui e dizer que eu vou estar lá disponível, né, para tirar qualquer dúvida. E muito obrigado. Tá?